afastado do Senhor. A morte moral, que é quando, resultado do distanciamento do Senhor, o homem sofre a morte moral, porque ele não tem uma baliza, não tem o Senhor e automaticamente não tem a palavra para direcionar a sua conduta e os seus comportamentos de vida. E a morte, que a pior delas é a morte eterna. Em todas essas mortes existem dores. Se um homem, para morrer, ele passa por dores, em todas as outras mortes, inclusive na morte eterna, que é a condenação eterna, que é o distanciamento eterno sem o Senhor, em todas elas há dores. E o mundo, e até os dias de hoje, cada vez mais passa por dores, por estar distante do Senhor. Passa por dores, por estar distante do seu Criador. Porque no Éden não existia dores. Ou existia? Há algum caso no Éden, porque o Senhor criou o jardim, o Éden, criou o jardim, colocou no Éden, e por último, criou o homem e a mulher para viverem lá. Ele criou um ambiente. Ele criou o homem em sua perfeita, um homem 100% perfeito, em sua maturidade. Um homem 100% inocente, isento de pecado, isento de culpa. E o Senhor criou um ambiente perfeito para que o homem vivesse e ali ele não tivesse que passar por dores. Independente da onde ele vivesse e como ele vivesse lá. Obviamente segundo aquilo que o Senhor havia direcionado. E o Senhor deu as direções para ele. E se ele vivesse exatamente como o Senhor o direcionou, ele jamais passaria pelas dores que ele teve que passar depois. Porque ali havia um ambiente seguro. Guarde bem isso. O Senhor tem para nós um ambiente seguro. O Senhor cria para nós um ambiente seguro quando andamos, um lugar e um momento, um lugar seguro quando andamos na sua palavra. Mas, dado as circunstâncias do pecado e aquilo que ele ocasionou, o homem, mesmo estando no Senhor, está fadado a viver dores, por causa da origem e por causa daquilo que o pecado ocasionou. E então, por causa daquilo que houve a queda do primeiro Adão, o segundo Adão, que é Cristo, teve que ir para a cruz para sofrer as dores no nosso lugar, porque o texto diz que ele é homem de dores, que sabe o que é padecer, e ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, para que eu e você, resultado do pecado, para que eu e você pudéssemos ser sarados, para que a igreja, nós e todos aqueles que o aceitam, pudessem viver uma vida abundante. E todas as vezes que o homem decide viver por si mesmo, ele está fadado a viver dores. Ele está fadado a viver consequências do pecado, consequências das suas próprias decisões. É tão sério aquilo que aconteceu no Éden, tão sério, que até mesmo a criação passou a viver dores, porque o texto diz em Romanos 8 que a criação geme, e se alguém está gemendo é de dor, gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando com que os filhos de Deus se manifestem. Por quê? Porque foi através de Adão que entrou o pecado, e ali se originou e deu origem a todas as dores que a humanidade vive até hoje. E quando a palavra diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, significa
que a nossa escolha também, o pecado foi de Adão, mas a escolha também é nossa. A escolha de todos os dias decidir pelas coisas do alto ou pelas coisas da terra é nossa, é minha, é sua. Às vezes muitos de nós vivemos dores e situações dentro da nossa própria vida, e que elas são resultado daquilo que semeamos, só são resultado daquilo que foi semeado. Então, eu te pergunto, por que alguém sente dor? Vamos, uma reflexão básica. Por que alguém sente dor? Por que alguém sente dor, José? Exatamente. Por que alguém sente dor? Porque foi ferido. Quantas feridas nós ocasionamos para nós mesmos por conta das escolhas que fizemos, e principalmente porque escolhemos andar distante do Senhor, longe dele. Ah, mas o Senhor, tem gente que fala, mas Deus está em todo lugar, não tem como fugir da presença de Deus. Negativo. Ele está em todos os lugares, mas não é em todo lugar que ele se manifesta. Não é em todo lugar que ele se manifesta. Não é em todo lugar que ele se apresenta. Certo? Então eu posso dizer que diante de um lugar onde existem pessoas na UTI neste momento, passando por dores, pessoas agora num leito de depressão, com dores na sua alma, eu posso dizer que Deus está lá? Sim ou não? Sim, Ele está. Mas entre Ele estar e Ele se manifestar, são coisas bem diferentes e distintas. Porque às vezes as pessoas querem colocar a culpa em Deus das suas próprias escolhas. Elas querem colocar a culpa em Deus de escolhas que eles verão. Ah, não, cadê o Senhor? Aonde Ele está? Porque todas essas desgraças, é fome, não sei o que, isso, aquilo, porque está acontecendo isso na minha vida. E aonde está Deus? Está no mesmo lugar onde sempre esteve. Está no mesmo lugar onde sempre esteve. Eu é que decido muitas vezes andar distante e à margem, caminhando cada vez mais para longe dele. E quanto mais para longe dele, mais dores o homem está fadado a sofrer. Então, foi para isso que Cristo se manifestou. Porque ele disse na cara dos fariseus, dizendo: ah, vocês estão comendo dos pecadores aí? E ele disse: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Porque ele bem sabia das nossas dores e das nossas doenças na alma. Doenças por muitas vezes caminhar distante dele. Doenças em que toda a humanidade vive por andar distante dele. Por isso precisamos pregar o Evangelho. Porque só através do Cristo vivo é que nós alcançamos e somos sarados e libertos pelo sangue do Cordeiro. Então a cada dia, dia após dia, precisamos buscá-lo cada vez mais. E a cada decisão precisamos decidir naquilo que apraz a Ele, aquilo que agrada a Ele. Pensar e consultar a Ele primeiro e dizer: Senhor, é da Tua vontade, o Senhor eu estou indo por esse caminho, o Senhor está comigo, o Senhor vai comigo. Porque não basta decidir e aceitar a Jesus, eu preciso aceitá-lo todos os dias. Porque há quem aceitou Jesus, mas decida viver a sua vida como quiser. Então eu aceitei a Ele de boca, mas nas minhas decisões eu quero ir fora. Então Ele se manifestou e Ele sofreu as dores que Ele sofreu.
No Getsemane ele disse para os discípulos: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Você acha que alguém para dizer isso, é só um sentido figurado? Não tem nada de sentido figurado. Ele literalmente estava com dores da sua alma, por causa do pecado de toda a humanidade. Então, ele veio exatamente para isso, para que eu e você fôssemos sarados. Então não há razão alguma de eu e você andarmos com dores, de não nos lançarmos diante da presença dele, porque ele veio. Não faz sentido Cristo ter morrido e se entregue como sacrifício, o cordeiro mudo, entregue derramado o seu sangue, e eu e você continuarmos doentes, e eu e você continuarmos com dores, e eu e você continuarmos como se ele não estivesse, como se ele não tivesse se sacrificado por nós. Eu preciso andar e dizer: Senhor, eu preciso andar na tua direção, eu preciso viver aquilo que o Senhor tem para mim. Então, o que eu e você precisamos viver? É como se a pessoa andasse doente, tendo remédio para tomar em casa. É como se a pessoa andasse doente, tendo um médico 24 horas à sua disposição. Não faz sentido. É assim que muitas vezes muitos de nós decidimos andar e caminhar. Andarmos doentes, com dor, não. E aí muitas vezes tapeamos com outras coisas. Não. Olha só algumas coisas para a gente refletir. Primeira delas, a dor da distância, o vazio que existe muitas vezes no nosso interior, é o vazio da dor de caminharmos distante, e que a humanidade sente no mais profundo. O vazio existencial por andar distante do Senhor. Em Gênesis 3, a palavra vai dizer que a primeira coisa que o homem pecou, e ele ouviu os passos do Senhor no jardim, o que ele fez? Se escondeu. E começou um misto de sentimentos. Pasme, a primeira vez que o homem sentiu medo não foi do diabo. Ele sentiu medo de Deus. Mas não foi Deus que criou tudo aquilo para ele? Porque o pecado faz e dá origem para que o homem sinta medo até mesmo daquilo que pode o ajudar. Então ele se distanciou, vazio, e passou a dar margem cada vez mais se distanciar do seu Criador. Então, quanto mais para longe do Senhor, mais nós vamos trilhar os nossos caminhos e mais dores estamos fadados a viver. Por que Cristo foi ferido no madeiro? Para que a igreja não precisasse ser ferida. Para que a igreja não estivesse fadada a viver dessa forma. É óbvio que o próprio Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso significa que, apesar de passarmos por dias difíceis e passarmos por dias maus, nós não somos conduzidos por eles, porque sabemos que o amanhã pertence ao Senhor, que o choro dura por uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, de que o amanhã, o futuro, nosso futuro está nas mãos do Senhor. Então, a segunda coisa, é uma coisa assim que até pessoas dentro da igreja acabam cometendo, é curar as suas dores, querer curar as suas dores de forma errada. Então, por exemplo, a mulher, ou o cara também, ele tem um vazio e ele tem uma carência na sua alma, e ele acha que ele vai ser sarado buscando uma mulher, uma pessoa para ele casar.
ou um namorado, uma namorada. Só que é óbvio que isso não vai saciar e nem vai sarar o vazio e aquilo que só o Senhor pode preencher. Então ele busca de forma errada, ele busca enriquecer, ele busca ganhar dinheiro, ele busca poder, ele busca várias coisas para saciar o vazio, para saciar a sua carência da sua alma, a dor da sua alma. Só que só no Senhor é que é suprido. Até pessoas dentro da igreja buscam saciar o vazio na sua alma, fazendo as coisas do ministério e não conseguem viver de outra forma. Só o Senhor. Não adianta eu fazer as coisas para Deus sem Ele. Eu preciso entender que eu preciso do Senhor primeiro. Até porque se eu buscar qualquer outra coisa para sarar aquilo que é o vazio dentro de mim, vai virar uma idolatria, vai tomar o lugar do Senhor. É a razão pela qual muitas pessoas arrumam trabalho e aí quando você vê, está trabalhando, não pode vir. Aí casou, não está vindo mais na igreja. Aí conseguiu um pouco de dinheiro, não está vindo mais porque não é nada disso, daquilo que é terreno, que vai saciar o vazio do homem e nem saciar as nossas carências. É necessário, eu preciso ter alguém, eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar as minhas coisas, preciso. Mas não é isso que vai saciar. Não é isso que vai curar a minha alma. Não é isso que vai sarar. Mas porque o meu pai, tem gente que é tão assim, por causa da orfandade, a gente falou isso no domingo, inclusive, porque nasceu sem pai, não teve um pai ausente ou mãe ausente. Por conta disso, a busca da sua vida, muitas pessoas que buscam prosperar e querem prosperar só para um vazio no seu inconsciente, ela nem sabe. E tem um comportamento de prosperar para querer mostrar para o pai ou para a mãe, e que muitas vezes nem presente, nem vivo está mais, para provar e vive nessa vida. A gente precisa do Senhor, a igreja precisa de Jesus. Passe o tempo que for, a igreja precisa de Jesus. A igreja precisa entender que, porque eu estou falando isso, né, que na atual situação, muitos lugares e muitas pessoas já se perderam. Querem saciar o vazio, querem afagar o seu ego. Se tira a pessoa do altar, a pessoa não é ninguém. Se tira a pessoa, ela é cristã só quando está na igreja, e depois sai, é uma pessoa completamente diferente. Então, muitos altares onde não é pregado mais, isso é tão verdade, essa questão do ego, de saciar o vazio do homem, que não é mais, muitos lugares não é mais pregado a palavra. É pregado aquilo que agrada as pessoas, para saciar o seu ego, para saciar a sua carência emocional. E quando você contraria e prega, e muitas vezes repreende, até na educação de muitos filhos, quando você contraria, quando você diz não, quando você repreende, as pessoas já entram em depressão, já buscam outra alternativa. Porque da mesma maneira que muitos de nós temos vazio, o homem tem um vazio no seu interior, Satanás sabe muito bem disso. E ele vai preparar exatamente um banquete que você quer, não o que você precisa. Porque muitas vezes o que você quer é saciar a sua alma com as coisas da terra. Mas o que o Espírito Santo quer é tratar e curar a tua alma, o vazio no teu interior, para que quando você estiver sarado, você possa então, nada daquilo que vier nas tuas mãos vai tirar você do centro da vontade do Senhor. Nada disso vai mudar você. Nada disso vai fazer você pisar nas pessoas. E terceiro, a dor que precisa ser exposta. Tem ferida que precisa ser exposta. E muitas vezes quem vai expor é o próprio Senhor. É Ele que vai sarar.
Oséias capítulo 6 diz: o Senhor fez a ferida e ele sarará. Mas se ele fez a ferida, por que ele vai sarar? Por que ele vai sarar se não entendi? Porque às vezes, eu já expliquei aqui, se tem um tumor no cérebro de alguém, o que já é difícil de se ressecar, o que precisa ser feito? Eu vou te dar aqui, você está doentinho, está dodói. Vamos aqui te dar não sei quantos miligramas para você tomar esse remedinho e você vai ser curado. Vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo não. Você precisa deitar na mesa, você vai deitar nessa mesa, eu vou te aplicar uma anestesia, ele vai abrir a tua cabeça, vai ressecar e arrancar isso que está dentro de você, que vai te fazer mal e pode te matar. É exatamente assim. Porque tem coisas que precisam ser expostas, tem coisas que você precisa sentar diante do teu líder, diante do pastor, diante de alguém, diante do teu pai, diante da tua mãe, ou diante até mesmo da sua esposa. Eu estou falando assim, eu estou passando por isso. Eu tenho essa tendência pecaminosa. Eu estou vivendo isso, eu fui rejeitado lá na minha infância por conta disso. Eu tenho esse comportamento assim, te respondo desse jeito. E se nós insistimos em não tratar, sabe quem vai tratar? O próprio Senhor vai falar assim: meu filho, vai permitir que situações muito difíceis passem na tua vida, para você apertar você, para que você seja curado. Porque Ele faz a ferida, mas Ele mesmo se encarrega de curar. Ele faz a ferida para tirar algo muito pior que está dentro de nós, para livrarmos de dores muito maiores. Por isso, nesta noite, você se coloque diante da presença do Senhor e entenda, vá buscá-lo, vá se submeter à vontade dEle, para que você seja curado em nome de Jesus. E muitas vezes, é o outro que precisa, é o outro, é eu não sei quem, é minha mãe, é fulano, é minha esposa, é não sei quem. Não, é você que precisa ser. Não é outra pessoa, é você que precisa ser sarado. Sou eu que preciso ser sarado, não é minha esposa. Sou eu que preciso. Se eu estou aqui, estou sendo ministrado, estou falando essa palavra, não é ninguém do meu lado. Eu sou o primeiro que precisa ser curado. Amém? Amém. Sou eu, é você. Não é ninguém que está do nosso lado. A gente tem mania de transferir as coisas negativo. Sou eu que preciso expor. Se uma pessoa tem uma doença, marido tem uma doença, é a esposa dele que precisa. Tem um câncer. Quem precisa ser operado? É o homem ou a mulher? Se é ele que tem a doença, que deu o bendito o abençoado do câncer, ou desgramento do câncer, é ele que precisa ser operado. Então nós precisamos entender as coisas e jogar as claras. Porque isso, porque fulano. Pare, é você que precisa buscar a Deus. Sou eu que preciso buscar a Deus. Não é o teu marido que precisa ser curado, é você. Não é a tua esposa que precisa ser curada, é você. Não é o teu pai, nem tua mãe, nem ninguém do seu lado, nem funcionário, nem ninguém, nem o teu chefe. É você que precisa buscar a Deus e para que Ele possa te curar, porque só Ele pode curar e sarar. Ninguém do teu lado, nem mãe, nem pai, nem esposa, nem homem, nem mulher pode sarar e te dar aquilo que só Ele pode te dar. Ninguém pode sarar as dores da tua alma, daquilo que Ele somente, Ele se entregou numa cruz, Ele se entregou numa cruz, e a cura dele está disponível para nós. Então somente nós devemos buscá-lo e nos entregarmos a Ele. Amém. Vamos nos colocar de pé. Você precisa entender isso. Se expor. Tem ferida que precisa ser aberta. Não adianta.
ser aberta. Nesses 4 anos aqui, tive muitas coisas que eu tive que expor diante do Senhor. Muitas vezes até para minha esposa, para que eu fosse curado e sarado. Muitas vezes. Então, se nós queremos caminhar com o Senhor, não adianta caminhar com o Senhor, mas continuar doente. Continuar cheio de dores, por causa das péssimas escolhas. E lembrando muito bem que aquilo que nós estamos vivendo hoje, neste exato momento, é resultado daquilo que semeamos lá atrás. É resultado daquilo que semeamos lá atrás. Então, se você quer colher coisas diferentes lá na frente, simples, semeie. Semeie, passe a semear. A primeira semeadura, vou te receita. Vá buscar ao Senhor. Tenha disciplina de uma vida de oração. Tenha disciplina de ler esta palavra e praticá-la. Tenha disciplina de não ser um religioso e de vir à igreja e achar que você está apenas pagando promessa ou fazendo... Não, tenha disciplina de buscar e de fazer um compromisso com o Senhor. Senhor, a partir de hoje eu não vou mais abrir concessão para isso. Senhor, a partir de hoje eu não vou abrir concessão mais para nada de sujeira na minha casa. Na minha casa não entra mais esse tipo de conteúdo. Na minha casa eu não vou mais permitir esse tipo de briga, não vou mais permitir essa gritaria, não vou mais permitir briga, não vou mais permitir isso na minha vida. É assim. Compromisso. Aliança. Só assim nós seremos sarados. É só assim. Senão, uma dor que não é sarada com o passar do tempo vira amargura. E aí você vai se tornar... Alguém quer virar pessoa amarga aqui? Com o tempo você vai jorrar só amargura. Pessoal, bom dia. Bom dia por quê? E vai virar uma pessoa amarga. E não, não, comigo não. Que comigo não? Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não existe super-homem aqui não. Todo mundo está sujeito a viver tropeços. Só que se você estiver na presença do Senhor e estiver buscando a presença dele, ainda que as tuas quedas e tropeços serão mínimos, serão diminuídos, porque você estará na presença do Senhor. E ainda que venha uma voz do diabo, você vai também saber e entender a voz do Senhor falando no teu ouvido, te dando direções e te fazendo ser sarado a cada dia. Amém? Feche os teus olhos. Você e o Senhor, comece a colocar diante da presença dele agora aquilo que você precisa viver. Você precisa ser sarado, precisa? Então, precisa ser curado. Precisa ou não precisa? Então, é você e Deus, é você que fala com Ele. Falar assim: Senhor, eu preciso viver, eu preciso andar com o Senhor, eu preciso fazer um compromisso com o Senhor. Eu tenho que parar de andar do meu jeito. Eu tenho que parar de achar que o problema é com o outro. Eu tenho que parar de achar, Senhor, que o problema é com o outro. O problema está comigo. E eu preciso buscar o Senhor. Não é o outro que precisa buscar a Deus por mim. Não, é eu que tenho que buscar por mim mesmo. Eu preciso te buscar. Olha, começa a fazer um pacto na presença do Senhor. E dizer: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu preciso de andar na tua presença. Eu preciso de andar contigo. E de andar na tua presença. E de fazer um pacto. E de parar de decidir a minha vida por mim mesmo, segundo as tendências pecaminosas, tendências da minha carne. Eu preciso me entregar para o Senhor.
Espírito Santo, me ensina a andar na tua presença. Eu quero fazer um pacto e um compromisso contigo de andar na tua presença e de te buscar e de não abrir concessão para as coisas, sujeira para as coisas da terra, e de não ser tendencioso só naquilo que brilha os meus olhos aqui na terra, mas que os meus olhos comecem a brilhar para aquilo que está no alto, para as coisas que vêm do alto. Em nome de Jesus, limpa o meu coração, cura as minhas dores. Em nome de Jesus, cura as nossas dores, Espírito Santo. Vem dirigir a nossa vida, vem limpar o nosso coração, vem nos conduzir, cura as dores. Nós reconhecemos e queremos reconhecer que só através do Senhor é que somos sarados. Não é com um carro, não é com uma casa, não é com dinheiro, não é com poder, não é com cargo, não é com empresa, não é com mulher, não é com ninguém. O dia que eu tiver tal coisa, aí eu vou ser feliz. Você está extremamente errado. Ao dia que eu tiver tal coisa, ao dia que eu tiver assim, aí eu vou... Não, você estará feliz, desfrutará. Bem-aventurado. Bem-aventurado é ser feliz, bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, e no seu devido tempo dará o seu fruto. No seu devido tempo dará o seu fruto. Enquanto o fruto não aparece, ele está aguardando no Senhor, porque no devido tempo Ele dará o seu fruto. Aleluia! No devido tempo, bem-aventurado. Você será feliz quando você começar a desfrutar do Deus Criador dos céus e da terra. Aí sim você vai ser feliz. Quando você dizer: Senhor, eu me entrego a Ti, eu quero Te aceitar, eu quero viver contigo, eu quero andar contigo, eu não quero ser apenas um simpatizante. Eu gosto de Deus, eu amo a Deus, tá? Mas esse negócio de compromisso, de aliança com Ele não, é muito sério, né? Pois é, muito sério mesmo. O que Ele fez na cruz, derramou o seu sangue, também foi muito sério. Por isso, nesta noite, faça um compromisso com o Senhor. Se colocar diante da presença dEle e dizer: Senhor, eu quero andar contigo, eu quero buscar mais da Tua presença, eu quero mergulhar em Ti, eu quero andar, eu quero, Senhor, me entregar. Eu não quero mais viver essas dores, eu não quero mais andar em dores, eu não quero mais andar ferido. Eu quero andar contigo. Eu quero andar na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que nos assiste, você tem escolhas a fazer. Continuar com essas dores. E tem dores que só são curadas quando você confessa, viu? Quando você abre a boca e diz: eu estou passando por isso. Porque tem pessoa que quer ser curada sem falar nada, sem expor. Não adianta. É igual você ir no médico e querer que ele adivinhe o que você está fazendo. Mas eu estou com uma dor. Mas aí o médico pergunta: mas aonde você está passando a dor? Adivinha. Não, você tem que expor. Você tem que falar aonde está doendo para que ele possa te dar um diagnóstico. Assim também
é diante muitas vezes da presença do Senhor. Não que Ele não sabe o que você está passando, mas você precisa abrir a tua boca e declarar para que seja curado em nome de Jesus. Deus te abençoe.